vocês? Estamos aí para mais uma semana de estudos. Então hoje vamos iniciar com matemática. Hoje, como vocês podem ver na apostila de vocês, no dia 29 de novembro, nós temos uma atividade avaliativa, tá? Dos conteúdos que a gente viu agora nesse mês de novembro, tá bom? Então vamos fazer uma pequena revisão para que vocês possam fazer as atividades da melhor forma possível. Vocês têm lá como primeira atividade as representações ainda em frações para escrever em decimal. Então vocês têm lá os décimos, os centésimos e os milésimos. Então ao lado das figuras vocês vão escrever a figura em fração e depois em decimal, tá? Então na primeira parte ali nós temos as figuras que estão sendo divididas em 10 partes, né? Como que a gente chama daí a cada parte, né? Uma figura dividida em 10. Eu vou fazer aqui conforme me dá certo aqui, tá? Lá ela está toda ela dividida assim, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, tá? Mas vai ser também com décimos. Tá, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aparentemente todos com o mesmo tamanho, tá? E daí, vamos ver aqui. Então foi dividido em 10 partes, né? Então como é que eu vou representar isso daqui? Então ele foi dividido em 10 partes. Quantas eu peguei? 4. Então 4 décimos. Como que eu vou representar 4 décimos agora em fração, em número decimal, desculpe, né? Porque ali diz, ó, que por meio da fração ele é um número decimal para a parte ali. Só vou fazer as duas coisas, transformar em fração e também em número decimal. Então quando é décimos, né? Então 4 décimos, ele não tem parte inteira, então é 0. Então 4 o quê? Décimos vai nessa primeira casa, que é a casa dos décimos, tá? Então 4 décimos. Deu um inteiro que foi dividido em 10 partes. Daí nós também temos o caso de quando a figura ou objeto é dividido em 100 partes, né? Aí nós temos uma fração centesimal, né? Então vamos ver aqui o que a professora consegue fazer aqui. Para dividir em 100. Aqui então nós temos uma figura então, que foi dividida em 100 partes, tá? Então a fração centesimal. Então nós vamos pegar aqui, vamos pintar, né? Algumas partes dela para nós representarmos a nossa fração e o nosso número decimal, tá? Então o que nós temos aqui? Ela foi dividida em 100 partes, ó, tem 10 aqui, 10 aqui, tá? Então foi dividido em 100 e foi pintado 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então 25 centésimos. Como que eu vou representar em número decimal? Não temos parte inteira, a parte inteira é zerada, vírgula. Então 25 centésimos, aqui ó, então décimos, centésimos. Se eu tivesse, né, uma parte dividida em mil partes, tá? E vamos supor, a professora não vai representar aqui porque desenhar com 1000 vai ser bem difícil, mas só para vocês saberem. Então se nós tivéssemos lá uma figura dividida em 1000 partes, tá? Na qual eu poderia ter tomado 236. Então como é que eu vou representar aqui? Eu vou representar, não tenho parte inteira, né, 0, 236 milésimos, 236 milésimos, ó, décimos, centésimos, milésimos. Eu sempre leio a última parte em que ele se encontra, ó, aqui 25 centésimos, 4 décimos, tá? Então essa é a primeira atividade que vocês têm. Depois, vocês têm uma atividade que é para vocês escreverem em número decimal o que está escrito por extenso, que nem aqui, ó, escrita por extenso. Então vocês têm o número lá, 34 inteiros e 7 centésimos.
Então, vocês vão escrever em número decimal. Vocês vão ver se tem a parte inteira antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Então, vamos ver aqui. A professora vai escrever um outro número aqui, que não seja esse que está ali, para nós vermos o exemplo. Então, 12 inteiros, né, e 7 centésimos. Então, como é que eu vou representar? 12 inteiros, vírgula, 7 centésimos. Então, eu tenho décimos, centésimos. Aonde que vai aqui? Vai aqui, o 7 vai aqui. Não tem aqui, então eu vou preencher com 0. Por que o 7 vai aqui? Porque é centésimos, tá? Então, preste atenção nisso daqui. Depois vocês têm uma outra atividade que é também colocar no quadro o valor lugares decimais. Ali é só preencher aquela tabela, observando a parte inteira, né, nas unidades simples, centena, dezena, unidade, e a parte decimal após a vírgula, que são os décimos, centésimos e os milésimos, colocando-os adequadamente. Observe que tem números que não possuem parte decimal, tá? Então, vou colocá-los adequadamente nos seus lugares. Bom, vamos ver um número aqui, rapidinho. Esse mesmo aqui, 12 inteiros e 7 centésimos, para colocarmos no quadro valor lugar. Então, aqui, centena, dezena, unidade, separa, daí vem os décimos, centésimos e os milésimos, que é a parte decimal. Aqui é a parte da vírgula. Como é que eu vou representar aqui 12 inteiros? Então, uma dezena, 2 unidades, vírgula, aqui eu tenho um 0 e aqui os 7 centésimos, tá? Assim que eu vou representar naquela outra atividade ali. Depois, seguindo, nós vamos ter o conteúdo agora indicando uma adição que vocês têm ali, ó. Tem uma adição. Como é que nós vamos fazer a adição? A adição, geralmente, vamos supor que eu tenho 7 inteiros e 65 centésimos mais 832 milésimos, 25 inteiros e 7 décimos. Então, o que eu vou fazer? Sempre a vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Aqui, ó, eu vou ter números que não tem, pois aqui 0, 0, 0, tá? E vou somar igual eu faço a outra adição comum, né? 8 mais 7, 15, mais 6 é 21. Vão 2. 7, agora formou um inteiro aqui, ó. Formou 2 inteiros, então, por isso que vem para as unidades. Aqui vai dar 7 mais 2, 9. 9 mais 5, 14. Vai 1, 2 mais 1, 3, tá? Então, a vírgula aqui. Então, esse aqui é o meu resultado. Então, na hora de somar, colocar vírgula embaixo de vírgula e acertar os números. Depois nós temos lá uma comparação, tá, entre números decimais, tá, para ver qual que é o maior ou menor. Não esquecendo que aquele símbolo maior ou menor, né, maior que, menor que ou igual, esse aqui ele sempre vai estar com a abertura maior para um número maior. A abertura vai para um número maior sempre, tá? Que pode ser esse ou pode ser esse. E igual quando os dois têm o mesmo valor. Ali são decimais para a gente comparar, né? Então, vamos ver um aqui, ó. Por exemplo, qual deles é o maior, né? Então, para eu saber, eu preencho todas as unidades com 0. Para eu ter as 3, ó, tenho 3 aqui, 3 aqui. Qual deles vai ser o maior? O que tem 250 milésimos ou que tem 25 milésimos? É claro que esse é o maior, né? Então, eu vou abrir para cá, tá bom? Outra coisa, vamos ver um igual aqui, ó.
E agora, esse daqui? Qual que é maior ou eles são iguais? Na verdade, se eu preencher aqui com zeros, eles são iguais. Então, eu ter o 7 sozinho aqui, eu ter 700 milésimos é a mesma coisa. Vamos ver ali. Depois nós temos a subtração. Escrever em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Que é a próxima questão. Ordem crescente é do menor para o maior. O que vocês vão olhar primeiro? Se é do menor, vamos ver qual desses números é o menor de todos. Geralmente é aquele que não tem parte inteira, tá? Se tiver dois números que não tem a parte inteira, vocês vão olhar os décimos, depois os centésimos e os milésimos, para ver qual que é o maior. Ele vai seguindo até chegar no maior número. Depois nós temos subtração, né? Como é que nós vamos fazer lá uma subtração? Por exemplo, 7 menos 2,65. 65 centésimos. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Vou colocar uma vírgula e vou preencher com zeros, tá? E vou fazer o empréstimo normalmente, tá? Aqui não tem, empresta desse, vai pra cá. 6. E emprestei um pra cá, mas tenho que emprestar aqui. Então, 10 tira 5 fica 5. 9 tira 6 é 3, vírgula. 6 tira 2, 4, tá? Então, quando eu não tenho número, eu preencho com zeros e faço um empréstimo, não pode esquecer. Depois vocês têm um cálculo de multiplicação, ali uma tabelinha. Um caderno custa R$15,30. Eu comprei 4 unidades. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar R$15,40 vezes 4. O que vocês não podem esquecer na multiplicação? De contar as casas depois que vocês têm o resultado, tá? E assim vocês vão fazer ali. Se não tiver espaço para resolver a operaçãozinha aqui do lado, vocês fazem na página ao lado, que é toda ela em branco, né? Seguindo, vocês têm probleminhas lá também, tá? Para dividir. Então, de 54 quilos de areia, vai distribuir em saquinhos de 15, tá? Então, 54 quilos em 15 centigramas, né? Centigramas. Depois vocês têm o outro lá, que é 51 litros de suco de uva em jarras que cabem 6 décimos de litro, tá? Também uma divisão igualando zeros, né? Se eu tenho lá, por exemplo, 35 para dividir por 0,7, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar aqui, ó, uma casa depois da vírgula, eu tenho que acrescentar aqui e por aqui, porque, né, fazer as casas iguais, certo? Igualar as casas. Então, agora, vamos lá. Eu tenho aqui 35, mas não vou precisar pôr zero aqui. Vai ficar assim, ó. Uma casa, corta vírgula, corta vírgula. Então, o que eu vou ter agora? Na verdade, eu vou ter 350 para dividir por 7, tá? Eu vou fazer a operação normalmente. 5 vezes 7, 35. Tem esse zero para baixar aqui, esse zero, né? Ele dá para dividir por 7? Não. Então, 0 vezes 7 é 0. Terminou aqui, então 50, tá? Número, por exemplo, decimal por número decimal. 6 inteiros e 25 centésimos dividido por 4 inteiros. Também vou igualar as casas. Vamos supor que esse 4 seja 4,2. O que eu vou fazer? Eu tenho duas casas aqui e uma aqui. Eu vou acrescentar uma casa aqui. Agora eu corto a vírgula e vou proceder para a divisão, né? Vou fazer 625 por 420. Agora vocês vão ter que fazer a conta lá da tabuada do 420, tá? Vezes 1, vezes 2, a gente já sabe que vai dar 800, né? Provavelmente é vezes 1. Vezes 0, 0, vezes 2, 2, vezes 4, 4. Daí 5, 2 tira 2, 0, 6 tira 4, fica 2. Ó, sobrou ainda menor que aqui, nunca pode sobrar maior. Então agora eu vou continuar essa operaçãozinha. Vírgula e vou acrescentar um 0 aqui. Tá? Então agora eu vou ter que calcular mais ou menos o 20 por 4, 5 vezes 4 é 20.
né? Mas se eu colocar aqui o 5 vai passar, então vamos experimentar o 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. Vamos ver se não vai sobrar muito. 0, o 15 aqui tem que emprestar, né? Empresta aqui fica 10, daí empresta 1 fica 9, vai ficar 7. 9 tira 6 é 3, 1 menos 1, 0. Tá? Ainda não terminou, eu posso continuar ainda, né? Coloco mais um 0 aqui. Eu posso agora fazer vezes 9, né? Vamos lá. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 4, 36, 1, 37. Se eu colocar esse aqui, vai dar certo? Não, porque ele vai passar, ó. Então tem que ser menos que 9, tem que ser o 8, tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32, 1, 33. Então uma conta que vai longe ainda, né? Então vamos emprestar. 10 tira 6 é 4. 6 tira 3 é 3, 3 menos 3, 0. Então ali vocês vão acrescentando 0 e continuando, tá? Então tem contas que elas formam uma dízima, que não termina, né? Então é mais ou menos isso para vocês entenderem. Igualar as casas, quando não dá para dividir, né? Põe o 0, vírgula, acrescenta um 0 lá e vamos somando. Então essas são a divisão. Depois nós temos ainda sobre as medidas de tempo, tá? Quanto que é meia hora, uma hora, né? Lembrando lá do relógio, que nós vimos a hora digital e a hora analógica, né? Que o dia tem 24 horas, né? E que no relógio analógico, que é o de ponteiro, ele vai dar 2 voltas para completar o dia, né? Que nós dizemos que até meio-dia são 12 horas, né? Depois do meio-dia, eu passo a contar 13 horas, né? 13 horas é 1 hora da tarde, né? 14 horas é 2 horas da tarde, tá? E assim por diante. No relógio digital, não, ele já vai ter lá de outra forma, né? Por exemplo, 14 horas e 35 minutos. Então, 14 horas e 35 minutos. Eu sei que isso aqui é um horário da tarde, tá? Ali vocês têm para marcar o horário da manhã e da noite, tá? Nos relógios analógicos. Então, vamos dar um exemplo aqui. O professor vai fazer um relógio aqui. Não tem números, porque você já sabe, tá? Eu vou marcar aqui. Esse é o grande. Muito bem. Então, eu quero marcar esse daqui como de manhã. No caso, ele não vai ser manhã. Porque aqui, ó, 3, 4. É 4 horas, né? De manhã ele vai ser 4 horas. Como que vai ser se for de tarde? Vai ser 4 horas da tarde também, mas como é que eu digo 4 horas da tarde? Então, isso aqui na 1 hora é 13, 14, 15, 16 horas, né? Eu leio 16 horas. Quando eu vou fazer que é 4, tem que dizer 4 da tarde, tá? Depois temos um probleminha ali também para vocês resolverem de horas, né? Ali que tá precisando ali ser resolvido. Então, vocês quiserem fazer o cálculo do lado, mas eu respondo embaixo daí o resultado, tá? Isso seria então a provinha de vocês. Ela tem 3 páginas. Então, vocês vão precisar fazer com calma e com atenção, lendo bem certinho. A professora foi explicando para vocês, mais ou menos na ordem em que acontece, que ela vai aparecendo as operações, tá? Os probleminhas, ler com atenção, fazer a resposta também, tá bom?
Então seria isso a nossa aula de matemática de hoje. Até daqui a pouco na aula de ciências. Olá, estamos de volta agora com ciências. Também temos uma atividade avaliativa. Para que a gente faça essa revisão, eu vou precisar que vocês voltem um pouquinho lá no início, lá na página 10, né? Que é do dia 8 de novembro, onde vai falar sobre as fontes de energia. Lembra, nós vimos vídeo, nós lemos no livro, e ali nesta página nós temos bem certinho os exemplos, ó. As imagens, né? E também os tipos de fontes renováveis e não renováveis, tá? Então nós vamos ter vários tipos de energia que nos fornecem energia. Nós podemos tirar a energia do vento, das águas, das plantas, do calor da terra, do sol, né? Do vento, das ondas, da água, né? Do carvão, do petróleo. Então são inúmeras fontes de energia, tá? Nós vamos ter as que são limpas e as que não são. Então, as renováveis são chamadas de energias limpas. As não renováveis não são energias limpas. Ali nós temos, então, dois exemplos. Fontes não renováveis de energia. O que é não renovável? É aquilo que não vai se renovar tão fácil. Vai demorar muitos anos para se refazer na natureza. Por isso que ela não é renovável. Por exemplo, o petróleo, o que é extraído hoje, ele levou milhões e milhões de anos para ser feito, para estar lá na natureza, né? Então vai demorar muito tempo para ter outro petróleo. O dia que acabou, né? A energia nuclear é a mesma coisa, ela também depende de minério que é retirado, né? Urânio, para que ela seja feita. Então ela não é, você diz, uma energia renovável. O carvão é a mesma coisa, também é tirado da natureza. E o carvão está lá, o dia que acabar, vamos ter carvão para também produzir a energia. Você sabe que tem energia elétrica, que é a base de carvão. E daí também temos o gás natural, entre outros, tá? Esses aí não são fáceis para você renovar na natureza. Ele demora milhões de anos para se refazer, tá? Então por isso que ele é não renovável. E os renováveis já são aqueles que eles se refazem mais rapidamente, que não afetam tanto o meio ambiente, tá? Por exemplo, vocês têm ali, ó, a biomassa, que é o de plantas, né? A cana de açúcar, o próprio bagaço da cana é usado para fazer combustível, né? Para a energia das próprias usinas lá de açúcar, né? Daí nós temos também da água, né, das hidrelétricas. A água é apenas usada para girar as turbinas e ela é devolvida novamente para o curso do rio. A energia eólica é a mesma coisa, o vento vai soprar naturalmente, né? E vai mover lá aquelas hélices que vão produzir a energia. Depois nós temos a energia geotérmica, que é da própria terra, o calor que vem da terra em alguns lugares, né? E a solar, que está aí, né? O sol tendo nuvens ou não tendo energia está sendo emitida, né? Claro que quando não tem sol, bem menos. Mas é uma energia que não vai depender de a gente repor, né? Então vocês têm ali o dos renováveis. Então nós vamos ter a água, né? O recurso que nós não utilizando ela para energia, né? Ela não vai afetar a natureza, ela vai voltar para a natureza. Que mais que nós temos ali? O ar, que é o vento, né? Da energia eólica. E depois nós temos também do sol, a energia solar. E depois nós temos também das plantas, que é a biomassa. Porque as plantas, né? O bagaço, depois de usado, ainda ele vai se tornar adubo para as próprias plantas, né? Então nós vamos ter aqui da cana, tem do girassol, né? E de outras plantas, lá de mamona também tem, né, para fazer o combustível. Não renovável, então, vai ser o petróleo, o carvão, tá?
o urânio, que serve lá para a energia nuclear, né? E o gás natural, não o gás aquele que a gente usa, sabe? Não, aquele que a gente usa na cozinha vem aqui do petróleo, tá? E esse também pode acabar, né? Outra coisa, esses aqui sempre vão gerar um impacto no ambiente. E esse daqui não vai ter impacto no ambiente. O sol, na verdade, ajuda o ambiente, né? Ele não altera em nada você colocar placas solares lá, não vai alterar em nada. A água também, ela vai ser devolvida novamente para o rio sem ter nenhum elemento químico que vá prejudicar. O ar nem se fala, é um vento só que vai, né, movimentar as hélices. As plantas também, né? Mesmo depois usadas, elas podem virar adubo. Já aqui, essas aqui já vão prejudicar o meio ambiente, porque o petróleo que é retirado lá nas profundezas, né? Nas plataformas ou mesmo no solo, algum lugar que tenha, ele demanda de muito trabalho, muita máquina, há vazamentos que podem prejudicar o solo, as águas, né? E mesmo assim, quando ele vira combustível como gasolina, ele pode, depois que o movimento motor, ele expele dióxido de carbono, que é prejudicial para o meio ambiente, né? O carvão também, o carvão é muito usado nas usinas termoelétricas, em que o carvão serve para mover o calor do carvão queimando, vai mover as turbinas. E esse excesso, que é a fumaça, ela é poluente e gera o aquecimento global. O urânio também, ele é muito radioativo, tá? Ele movimenta lá também o núcleo, né, do reator, mas ele é também muito perigoso. Então, o lixo que se tem das usinas nucleares tem que ser guardado com muito cuidado, porque se eles vazarem, eles são altamente tóxicos. E o gás natural é a mesma coisa, né? Ele é usado depois em veículos, né, que é o tal do GNV, ele também se torna tóxico. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? As renováveis, que são energia boa, né? A não renovável é aquela que afeta o ambiente. Vocês têm daí atividade, vocês podem voltar e consultar aqui, lá no dia de hoje, e vocês vão responder baseado nessa revisão da professora e naquilo que tem na apostila de vocês. Então, existe ali dois tipos de fontes de energia, né? Super fácil. Depois as fontes, o que são as fontes renováveis, o que são fontes de energia não renovável. E aí vocês têm também para marcar uma que é correta, naquilo que está sendo dito ali, prestar bem atenção nos exemplos, para ver em qual dos que eles são renováveis, tá? Então tem vários exemplos ali, e apenas uma das letras está certa. E depois relacionar ali as colunas, ó. Tem biomassa, energia eólica, que é do vento, tá? Geotérmica, que é da terra, hídrica, que é da água, nuclear, que é o urânio, né? E a solar, do sol. Então, vocês relacionam aqui do lado para ver a qual ela se refere, tá bom? Aí depois tem mais uma perguntinha ali sobre os benefícios ou então malefícios das renováveis e não renováveis, tá? Então, seria essa a nossa avaliação sobre só este assunto aqui, fontes de energia. Então, não está muito difícil. Preste bem atenção na pergunta, não esqueça que início de resposta é sempre letra maiúscula. Precisar, volta ali no dia 8 de novembro para consultar, tá bom? Isso aí, então ficamos por aqui hoje. Façam com atenção, que quero ver notas bem boas. Um abraço, até amanhã.